E, por fim, a compreensão de que não há necessidade de prejuízo econômico, patrimonial, para que eventualmente um ato seja anulado por ofensa aos princípios nacionais, à verdade, a regras, a lei, etc., mas ao princípio da moralidade. O exemplo da TV pública seletiva, do ponto de vista da sua retórica, é um exemplo de que aqui, eventualmente, nós não tenhamos nenhum prejuízo de natureza patrimonial, mas nós temos sim um prejuízo moral que pode ser objeto de ação popular, mesmo sem a demonstração, portanto, de uma consequência desta natureza. Concluo, portanto, a minha exposição, dizendo para os senhores que vivemos um outro momento no Brasil, um momento muito importante. Apesar do processo terrível pelo qual nós passamos, apesar dos 180 bilhões que nós pagamos todos os anos para as 20 mil famílias que têm títulos da dívida pública, apesar do tão pouco, do tão menos que é dirigido à satisfação dos direitos fundamentais, a organização dos direitos fundamentais, a prestação dos serviços públicos, água, luz, etc. Apesar das estradas ruins, apesar de não termos uma educação adequada, apesar dos serviços de saúde terríveis, apesar dos mortos todo ano nas estradas, que são mais do que aqueles soldados que foram perdidos em 10 anos de guerra no Vietnã, nos Estados Unidos, e perdemos isso anualmente, apesar do governo não aplicar os seus recursos do FUST na alfabetização digital dos brasileiros, que é um direito fundamental, apesar do governo não aplicar o seu dinheiro na contribuição da CIV para a melhoria das estradas públicas, isso trazendo a morte de muitas pessoas, apesar da desvinculação das receitas da União, que significa desvio de recursos da Previdência, pois dizem que está deficitária, desvio de recursos da saúde, para nós termos greve nesse setor essencial, seja em Fortaleza, seja em João Pessoa, seja ainda em Recife, apesar dos recursos da CPMF, que não são dirigidos para a saúde, apesar de tudo isso, acontece no Brasil uma revolução silenciosa, a revolução da cidadania. Nós hoje não somos diferentes do que fomos. O Estado não está acompanhando, mas haverá de acompanhar um dia. Muito obrigado. Agradecendo e cumprimentando o professor Cleverson pelas suas considerações e afirmações bastante importantes para todos nós. Eu tenho o prazer agora de passar a palavra para o professor Sérgio D'André Ferreira. O professor Sérgio é titular de Direito Administrativo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, desembargador federal aposentado, ex-membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. E como resolveu também me formar, para dar aula de todos nós, advogado. O professor Sérgio, portanto, abordará o tema natureza jurídica do inquérito. Por favor. Meus amigos, sinto-me como astro da TV Globo em pleno paraíso tropical. Nesta cidade tão agasalhadora, com essa assembleia tão calorosa, tão amiga, e numa mesa em que o nome, não o meu, o nome dos demais participantes, traduz muito da personalidade de cada um. Temos na presidência Yara, portanto, a deusa das águas, nem sempre tranquila no direito administrativo. Temos o nosso Cleverson, Merlin, portanto, mágico do próprio nome, e que realiza mágicas muito férteis e produtivas no nosso setor jurídico. E, finalmente, Veiga, cuja tradução, nome que tem um nome, cuja tradução é exatamente o da pradaria, dos campos floridos, e, portanto, produzindo flores e frutos
fundamentais para o direito administrativo. Portanto, me sinto, volto a dizer, em pleno paraíso tropical. O nosso tema tem um modesto enunciado, natureza jurídica inquérito, diante dos demais, convalidação, convalescimento, princípio da moralidade. Mas, na verdade, nessa modesta enunciação, o assunto encerra, como já se pôde vislumbrar pelas referências à processualística administrativa, uma das questões, ou encerra questões, as mais relevantes para o direito administrativo e para o direito público em geral. Gostaria de, inicialmente também, dizer da minha emoção em participar desse conclave, que não é apenas indicativo da maioridade cronológica da série de encontros de direito administrativo patrocinados pelo IBDA. É a sua maioridade no sentido quantitativo, porque é o maior, e no sentido qualitativo, porque é o melhor, pela participação dos meus colegas e dessa Assembleia tão seleta. Podem perceber que essa emoção se justifica na medida em que, vendo atingir a maioridade dos congressos e a maturidade do próprio Instituto, já agora com 32 anos, eu me lembro que fui uma espécie de parteiro desse Instituto, na medida em que, como gentilmente lembrou aqui o professor Romeu Bacelar, tive a ocasião de formalizar a sua primeira ata, redigir o seu primeiro estatuto e levar esse estatuto ao registro civil, naquela época, a sede do Rio de Janeiro, e, portanto, lá isso foi feito. Agora, estamos, através dos anos, vendo um crescimento irrefreável desse instituto, já agora no término da gestão tão profícua de Juarez Freitas e os autores de uma gestão igualmente fértil de Clóvis Bergos, que ontem foi eleito o novo presidente do IBDA, e para o qual peço exatamente uma salva de palmas. O tema é de grande atualidade, de um lado, porque todos nós sabemos que a palavra inquérito é a mais difundida atualmente na mídia. Só não lembro que os nossos inquéritos acabam em pizza, porque a esta altura, na hora do almoço, os senhores todos estão com fome e eu não quero atiçá-los quanto a esse aspecto. Mas o tema, ele envolve a noção de que tudo que se faz nas funções estatais, não apenas, claro, na função administrativa, se desenvolve através de processos formalizados em procedimentos. A busca da identificação da natureza jurídica do inquérito envolve também a própria teoria geral do processo, porque não podemos, a essa altura, ficar simplesmente nessa distinção, que não é pacífica, entre processo e procedimento. Tem um colega do Rio de Janeiro, que é catedrático, ainda é do antigo, catedrático de Direito Processual Penal, e que aqui vou contrariar a posição do professor Celso Antônio e vou citar o clube pelo qual ele torce. É uma pessoa muito distinta, torcedor do Fluminense. Os que são de outra cidade não podem não saber, mas o Fluminense é um time de elite. É o único time que ainda a sua torcida e os seus dirigentes entendem futebol, o futebol, os paulistas falam futebol. E é um time em que a torcida não é galera, não é que isso é coisa para flamenguistas. E esse meu colega, que é professor de processo penal,
constitucional que é tão cioso dessa distinção entre processo e procedimento, que ele jamais comete para ele o pecado de chamar o inquérito policial de processo. Ele pergunta à empregada: fulano, onde eu deixei o meu procedimento que eu trouxe ontem da Procuradoria-Geral? Esse zelo, me parece, não se justifica na medida em que processo e procedimento estão umbilicalmente ligados, como vamos aqui desenvolver. De qualquer modo, gostaria de fazer uma referência preliminar também, lembrando que o direito administrativo tem sido um direito que tem enfrentado seus co-irmãos, que tem buscado, muitas vezes, até mesmo devorá-lo. De início, é claro, a sua afirmação como um ramo do direito público, diferente do direito constitucional, e lutando para se afirmar perante o direito civil. Lembra, professor? Quando estudamos lá no começo, nós tínhamos que ter cuidado para que os princípios, as regras, a mentalidade civilística pudesse predominar no nosso campo. Hoje nós temos, não são todos, é claro, a maioria, pelo contrário, é muito fértil e tem trazido uma contribuição muito importante, mas também temos que ter cautela com os neoconstitucionalistas, para que nós não sejamos devorados pelo direito constitucional. Portanto, voltarmos às nossas, não às nossas origens, mas antes de termos nos identificado realmente como um ramo autônomo do direito. Me lembro quando estive estudando nos Estados Unidos, há uns anos, eu me impressionei já, fervoroso, amante do direito administrativo, força principalmente do professor Caritas, no Rio de Janeiro. Eu fiquei impressionado com a pobreza do direito administrativo norte-americano. Tratava já de agências, né, professor? Agências já estava lá. E authorities também. E nesse caso, nesse campo, eu verifiquei, claro, como nós sabemos, tudo é direito constitucional. A gente quer jogar, alguém jogou uma bola de papel no jardim, alguém invoca alguma emenda constitucional para, enfim, poder punir aquele jogador de papel. Portanto, isso aconteceu também, e acontece também, com relação ao direito processual. Exatamente na medida em que os processualistas, de modo muito fértil, desenvolveram toda a doutrina e a teoria do direito autônomo de ação,